E aí, meus caríssimos calouros, vamos lá? Deu tempo de tomar uma água, fazer um alongamento. Pessoal, hoje eu acho que é uma das aulas mais importantes, tá? Claro que a gente vai voltar a ver esse conteúdo que a gente está vendo hoje mais vezes ali ao longo desse resto de ano, mas fiquem muito atentos para o que está sendo dito hoje, porque é muito importante, principalmente, esse reforço que eu estou dando, né, em funções sintáticas, até mesmo questões simples de interpretação, mas principalmente questão de pontuação, questão de crase, sabe? Uma coisa que não ajuda só nas questões, ajuda também na redação, ajuda também em qualquer situação cotidiana, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Eu vou compartilhar a tela. Certo? Aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo a tela? Ok. Então vamos lá, pessoal. Então aqui a última questão 23, a gente conversou sobre a questão da crase, né? Muito importante mesmo ali, todo mundo ficar atento que qual que é a colocação certa, tá? Das preposições e dos artigos. Então vamos para a 24. Tá certo? FCC, expressão expletiva ou de realce. Vocês já ouviram falar nesse termo? Expressão expletiva. Olha só, a questão, o enunciado mesmo já dá a resposta. É uma expressão, né, dá uma explicação, né? É uma expressão que não exerce função sintática. Então, até agora a gente estava falando de funções sintáticas. Agora ele fala a expressão expletiva ou de realce é uma expressão que não exerce função sintática. O que isso significa, gente? Tá? Significa que ele não vai trazer ali, entre as palavras, uma função específica dentro da nossa frase, tá? Seja para introduzir um tempo, uma controvérsia, né? Então, a gente vai ter que analisar essas 5 alternativas. Tá? Ele fala, constitui uma expressão expletiva a expressão sublinhada em. Né? Então, a gente tem alguns sublinhamentos aqui. Lembra que ele não fala que não constitui ou qualquer coisa do tipo. O comando da questão é o seguinte, constitui. O que está certo aqui? Então, tá bom. O que é expressão expletiva? O que é o termo sublinhado, a expressão sublinhada que não exerce função sintática? Então, vamos ver. Na letra A, conheço desde menino e sempre esteve para morrer. Desde menino, tá trazendo aqui, tempo, né, gente? Conheço desde menino. Existe função sintática. Vamos lá. Espantei-me que eu atingisse a morte de alguém tão distante de nossa convivência. Tão distante. O que ele está fazendo? Ele está fazendo aqui isso. Ele está trazendo aqui um realce, né? Mas não nesse sentido do nosso enunciado, tá? Porque ele está exercendo uma função gramatical aqui, tá? Ele está falando assim, quando ele fala alguém tão distante de nossa convivência, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que esse tão distante está exercendo uma função para dizer que está muito longe, né, da convivência. Então, está exercendo função sintática porque está dando um sentido muito específico aqui. Tá? Um macetezinho aqui para a gente reconhecer essa situação.
para não fazer nenhuma confusão. Poxa, é realce, então está realçando, então deve ser essa. Calma lá, vamos ver a outra. Essa cólica aqui é o diabo. Se eu fosse mulher, ainda estava explicado, né? Esta cólica é que é. E se a gente eliminar isso aqui? Esta cólica, perdão, é o diabo. Muda o sentido? Muda o sentido da frase? Não, né? Então ele está exercendo uma função sintática? Parece que não. Né? Então, é que seria uma função expressiva, né? Concordam comigo? Vamos ver as outras. Foi operado de apendicite quando criança e até hoje se vangloria. Até hoje ele fala, né? Desde que foi operado até agora. E ali na ele fala, consta que de uns dias para cá, mesma coisa, está de namoro sério com uma jovem. Então ali, a única expressão sublinhada que a gente vê que não vai mudar o sentido da nossa frase, se a gente excluir, é esta cólica é o diabo. Então, gente, simples, mas exige atenção, exige calma. Então, letra C, a questão correta. Mais um texto aqui para a gente analisar, tá? Eu vou dar alguns minutinhos aqui, eu vou dar 4 minutinhos até 9h30, e 9h30 eu vou passar o nosso código, ok? Então, fiquem bem atentos aqui. Façam uma leitura calma, tá? E aqui eu vou bloquear minha imagem e meu microfone, vocês vão fazer essa leitura e eu já apareço de volta.
E aí, pessoal, conseguiram ler? Entenderam o que nosso texto está falando aqui? Né? É uma historinha, né? Uma anedota aqui. Ele está narrando aqui os relatos de uma vítima de tumor no cérebro, né? Então ele traz aqui diversas figuras de linguagem, diversos recursos linguísticos aqui para a gente analisar, tá? E vários sentidos ambíguos para as palavras também, né? Aqueles clássicos duplos sentidos. Então o que que a questão vai nos falar aqui? E que vai ser pedido? Bom, questão 25. É própria da linguagem coloquial a expressão sublinhada em. E aí a gente se pergunta, o que é linguagem coloquial? Se vocês se lembram, existem basicamente ali, de acordo com o nível de formalidade das expressões da língua portuguesa, existe a forma de falar coloquial e a forma adloquial, né? A forma coloquial é aquela forma mais simples, é aquela forma que a gente pode falar de uma maneira cotidiana, né? Então vamos lá. Foi operado de apendicite quando criança, nono parágrafo. Está coerente. Quando ele disse que um vago conhecido nosso tinha morrido, né? Então aqui ali era quando era ainda criança, vago conhecido, né? É muito informal? Não parece, né? Cabe perfeitamente no contexto formal. C. Logo ele fez sentir a causa de sua perturbação. Gente, ali vamos olhar ali as expressões sublinhadas, tá? Elas, uma linguagem coloquial, com muita frequência a gente encontra várias metáforas, né? Várias formas ali mais simples, vários jargões populares, né? E é o que a gente encontra na D, né? Se vocês lerem, ele vai falar só mesmo entrando na faca para ver o que há comigo. 11º parágrafo. Entrando na faca é uma expressão informal para dizer que vai ser operado, né? Entrar na faca, né? Então uma expressão popular que vai nos dar um sentido de coloquialidade, tá? Então isso é uma linguagem coloquial, tá? Aí ele fala aversão ao casamento, aversão é até uma palavra pouco usual ali na linguagem popular. Então ali a nossa expressão coloquial, basicamente a questão quer saber se a gente sabe o que é uma linguagem coloquial, né? Então a expressão sublinhada ali traz ali um sentido popular ali de falar para que vai fazer uma cirurgia, uma operação, um procedimento médico. Então, letra D é a letra correta, tá? Vamos lá, questão 26, pessoal. Eu já passei o código para vocês? Alguém sabe me dizer? Não? Então vamos lá, vamos passar o código, ainda bem que me esqueci. O código 1 vai ser a palavra dinossauro. Repetindo, vocês vão colocar lá, código 1 de hoje, desse segundo bloco, dinossauro, ok? Então essa é a palavra. Vamos lá. Questão 26. A personificação é um recurso expressivo que consiste em atribuir propriedades humanas a uma coisa, a um ser inanimado ou abstrato. Né? Você lê isso, você pensa, nossa, já ganhei a questão aqui, ele está explicando para mim a minha resposta, né? Só que daí ele fala, verifica-se a ocorrência deste recurso no seguinte trecho. Você já começa a desconfiar. Peraí, ele me deu de bandeja ali o que, que é o negócio, e agora eu vou ter que identificar aqui, ele está tirando com a minha cara, né? Então você pensa ali, poxa, não é possível, né, que eles subestimam tanto a minha inteligência, né? Vamos lá. Realmente, se for muito óbvio, eles vão estar subestimando, infelizmente, a nossa inteligência, mas a gente vai ter a obrigação de acertar, certo? Então, muita atenção aí. Quando ele fala recurso que consiste em atribuir propriedades humanas a uma coisa, ele acaba de dizer basicamente é você tratar objetos como se fosse humano, né? Então, assim, a gente tem ali
alguns trechos, e a gente vai ter que identificar aonde que a gente trata uma coisa, um objeto inanimado, um objeto imaginado, como se fosse um ser humano, tá? A gente usa pronomes, a gente usa adjetivos. Então, vamos lá. A letra A fala: não há doença que passe perto dele e não se detenha, para convencê-lo em iniludíveis sintomas de que está com dias contados. E aí, a gente encontra a personificação na A. Quando a gente fala doença, doença não é ser humano, né? Então, doença se detém, né? Doença convence. Então, aqui já na A a gente pode encontrar um caso de personificação, né? Na B, então vamos ver por que nas outras não é. Espantei-me que o atingisse a morte de alguém tão distante da nossa convivência, mas logo ele fez sentir a causa de sua perturbação. Então, vejam, existem contextos e contextos aqui, para a gente analisar, em que a gente atribui algumas coisas a um objeto, a algo inanimado, né? Mas não necessariamente a gente está tratando como humano. Tá? A morte é um fenômeno natural, né? Quando alguém deixa de viver, alguém morre, a gente chama isso de morte, né? Então, não necessariamente a gente vai estar personificando, tá, gente? Então, ali é a mesma coisa. Nascer, né? Na D, a gente sempre tem que olhar aonde está o nosso sujeito, né? Então, aqui, em todas as outras, você não encontra esse fenômeno que a gente encontrou na A. A D ainda não faz nenhuma alusão a alguma coisa inanimada, né? Ele só fala que o radiologista proibiu entrada ali, proibiu, né? Então, proibiu alguém, né, ao consultório, tirou dele radiografia, até dos dedos do pé, e dedos do pé a gente não está personificando nada. E para mim, o médico que operou esqueceu alguma coisa dentro da minha barriga. Né? Então, personificação é isso, gente. Tá certo? Letra, portanto, A é a opção correta ali para a gente marcar. FCC, olha só, bem curtinho, questão rápida aqui para ser resolvida, tá? E para ser resolvida bem brevemente, né? Ele fala: em relação à medicina, o amigo do cronista mostra-se confiante, indiferente, cético, resignado ou espantoso. É um desses, né? E a gente tem que identificar qual desses que é. Então vamos lá. Opa, acabei mostrando aqui para vocês. Deixa eu voltar ali no nosso texto, tá? Então, ó, vamos ver de novo a pergunta lá. Ó, o amigo do cronista, ou seja, o amigo de quem está narrando, né, que é o paciente lá, se mostra em relação à medicina. Por quê? Então a gente consegue pegar alguns textos, eu não coloquei o texto ali, né, naquele slide, mas vamos ver aqui, ó. Ele fala um tom do quê? Bom, ali, veja, tentam acalmar ele, né? Então, ele começa a relatar experiências, ele começa a falar, né, que o médico esqueceu de alguma coisa, né? Então, ele está desconfiando da medicina, né? Então, ele tá falando ali que, pela experiência dele, né, o clássico, típico, cabeça dura, alguma coisa é porque ele está falando, né? E ali o cronista fala, né? Os médicos lhe asseguram que não há nada e ele sai maldizendo a medicina, né? Não descobrem que eu tenho charlatões, quem entende de mim sou eu, né? Aí o narrador fala, o radiologista, seu amigo, já lhe proibiu entrar no consultório, né? Tirou, ou seja, fez todos os tipos de exames possíveis. E ele sempre se apalpando, fazendo caretas. Meu fígado hoje está que nem uma esponja
encharcada de bilhas, né? O diagnóstico que ele mesmo faz. Minha vesícula está dura como um lápis. Põe só a mão aqui, né, gente? Então, ali, muito claro ali que ele está sendo o quê? Ele está sendo cético, ele não está sendo indiferente, né? Não é possível ele ser indiferente, se comportando daquela maneira, ele não está sendo confiante, né? Se ele estivesse confiante, ele falaria o oposto do que eu tinha falado, esperançoso, né? Ele não seria pessimista, e resignado, né? Ele não faria essas presunções, né, gente? Então, ele está sendo cético em relação à medicina, tá? Em um contexto isolado, ele pode parecer confiante em relação ao que ele está dizendo, ele pode parecer indiferente, né, a outros fenômenos, a outras questões, né? Em relação à medicina, ele está sendo cético, né? E, enfim, a gente sempre tem que analisar que é tudo uma questão de perspectiva, né? E quando ele fala em relação à medicina, o que o amigo do cronista, em relação à medicina, está se mostrando, né? Então é algo que a gente tem que captar no texto, a gente não pode fazer presunções na hora de responder, tá? Porque você veja, com uma boa dose de argumentos, qualquer dessas respostas pode parecer sério, vocês vão querer até entrar com recurso, mas espera aí, a gente tem que olhar o que o enunciado quer exatamente. Hoje tá rendendo mais do que a média, né, gente? Bom, daqui a pouquinho, eu acho que eu vou passar daqui, depois de a gente ler esse trecho aqui, eu vou passar o nosso segundo código, tá? Então eu vou dar aqui 3 minutinhos, tá? Até 9h45, para vocês analisarem esse trecho e a gente vai começar a discutir as questões em torno desse texto, tá? Então, peguem um tempo aí, eu já venho.
Pessoal, acho que vocês já conseguiram ler, né? Não é um trecho lá muito longo. Então, Letícia, você precisa tirar um print? Tá bom, vamos voltar aqui na questão anterior, aqui só para mostrar o gabarito para Letícia. Mas, falando sobre o nosso texto, eu acho que deu uma travadinha aqui. Avisa quando conseguir. Bom, o nosso texto ele fala uma historinha ali sobre um caso ocorrido em Atenas, né, na Grécia Antiga, e ele faz ali menção a deuses, né? Ele fala a história de um devedor que precisa de dinheiro para pagar o seu credor, né? O credor é quem tem um crédito, né? O credor é sempre credor em relação ao devedor. O devedor precisa pagar o credor, né? Então ele precisa vender, ele só tem uma porca ali, ele precisa vender a porca para pagar a dívida dele, né? A porca é aquela ferramentinha, aquela peça, né? Que a gente usa para prender parafuso, geralmente. Então, então ele inventa ali uma história para um possível comprador, né? E fala que a porca é parideira, né? Então, e ele inventa, né? Bom, para a festa de Deméter, a porca pare fêmeas e para deter machos, né? Ah, não, perdão, gente. Porca aqui eu acho que é porca de verdade, né? Tá certo. É porca, o feminino de porco, tá certo. Mas, enfim, então aqui ele fala que pare cabritos nas festas de Dionísio, né? Então, aquela história para vender qualquer coisa, a qualquer custo, né? Então, na questão 28, né, ele fala, em Atenas, um devedor, né? Então, ele fala assim, os trechos sublinhados na fábula consistem, respectivamente. Então, aquilo que a gente já falou no começo dessa aula, né, a relação entre artigo, preposição e pronome, né? Vocês sabem que é um pronome, né? Então, observem. Ali, esses três termos, né? O primeiro é a, o segundo é o e o terceiro é a. A gente não tem nenhuma crase, a gente não tem nada aqui. Mas a gente tem que analisar isoladamente como os três têm funções diferentes aqui, tá? Então, ali, ó, o primeiro. Primeiro, pôs-se a pedir-lhe um adiamento. Depois ele fala, como não o convenceu, trouxe uma porca, a única que possuía. Então o que vocês acham que é a alternativa certa aqui? Bom, primeiro precisa ficar muito claro o que é cada uma dessas coisinhas, né? Um aviso aqui que em 10 minutos expira aqui a nossa sessão. Tá? Eu já passei o segundo código. Não passei o segundo código. Beleza, gente. Então vamos lá. O segundo código é a palavra aeronave. Ok? Vocês vão colocar aeronave. Então, gente, aqui né, você tem que identificar muito bem aqui e você tendo clareza nessa noção, vocês vão ter critérios suficientes para colocar ou não colocar uma crase em uma palavra, por exemplo, né? E saber diferenciar a função dessas partículas aqui. Então, aqui, ó, uma definição gramática aqui para pronome é palavra que representa um nome, um termo com a função de um nome, um adjetivo ou toda uma oração que a segue ou antecede, né? Tirei essa explicaçãozinha aqui do Google, tá, gente? E é um recurso muito bom. Bom, aqui pronome, então a gente vai estar direcionando um sujeito, tá? Pronome, perdão, pronome, aqui a gente vai estar falando especificamente em relação ao sujeito, ok?
E onde que a gente encontra isso? A gente encontra isso ali no segundo, na segunda expressão, né? Não o convenceu. Né? Não convenceu ele, certo? Então ali, primeiro, pôs a pedir-lhe um adiamento. Aqui, gente, a gente tem o quê? A gente tem uma preposição, tá? A preposição, ela antecede palavras no infinitivo, tá? A preposição, ela serve ali para direcionar o sentido de uma frase, tá? Então ele vai mostrar para o verbo ali o que está acontecendo. Pôs-se a pedir. Também, em último caso, também a gente pode pensar, será que cabe aqui eu substituir para, fosse para pedir-lhe? Né? Então, é uma preposição. Então, se a gente chega nessa conclusão, esse aqui é uma preposição, ele ali é um pronome, ou, por último, a gente tem uma indicação aqui de um gênero, né? Porca, a única que possuía. Está falando a única, se fosse o único, seria o único, tá? Sempre vai concordar. Então, esse é um artigo. Onde que a gente encontra isso? A gente encontra isso na nossa letra E, certo? Então, vamos ver aqui nosso gabarito, gente. Isso aí, ó. Preposição, pronome, artigo. Então, eu sugiro, assim, para vocês terem uma compreensão mais clara do significado de cada uma dessas coisas. Parece muito confuso ali. A primeira vez que a gente analisa, né, esses elementos linguísticos, mas façam uma leitura rápida ali. Tem vários dicionários excelentes de gramática no Google. Então, você coloca ali preposição, aí você coloca pronome, você coloca artigo, né, e você vê ali qual que é a diferença entre eles, tá? Porque é de extrema importância, ali, principalmente para você fazer uma boa colocação, para você ter inclusive uma boa relação sintática no seu texto, né, para você conseguir mais coerência e mais coesão na construção de uma redação, por exemplo, tá? É muito importante mesmo. Inclusive vai facilitar para identificá-los. Questão 29. Ao ser transporto para o discurso direto, o trecho ele afirmou que ela não apenas paria, mas que ainda o fazia de modo extraordinário, assume a seguinte redação. Discurso direto. Vocês sabem o que é discurso direto? Existe uma diferença muito fundamental aqui entre o que é um discurso direto e um discurso indireto. Basicamente, são duas modalidades de discurso, né? Só que no direto, nós encontramos aquilo que está sendo dito do modo que está sendo dito. E no indireto, a gente tem aquilo que está sendo dito segundo a narrativa de alguém. Então, a gente sempre faz, né, por exemplo, as citações diretas e indiretas é um exemplo clássico ali para a gente associar essa questão do discurso direto e do discurso indireto. Por exemplo, a alternativa B fala: ele afirmou que ela não apenas pare, mas ainda o faz de modo extraordinário. É um discurso indireto, tá? E aqui a gente tem que saber qual que é a transposição correta, né? Não é apenas a transposição para o discurso direto, mas qual que é a transposição adequada. Muito cuidado, não basta apenas ser discurso direto. Tem que ser segundo esse trecho aqui. Então, ele afirmou que ela não apenas paria, mas que ainda o fazia de modo extraordinário. Então, a gente tem que encontrar ali qual forma é que esse discurso indireto vai se transformar para um discurso direto na nossa questão. Então, ele vai falar assim, ele afirmou, ela não apenas pariu, mas ainda o fez de modo extraordinário. Isso é discurso direto?
sim, isso é discurso direto. Ele afirmou, tá? Ela não apenas pariu, mas ainda o fez de modo extraordinário. Só que vejam, essa sentença que a gente tem, ela está adequada ao trecho que o enunciado nos traz? Bom, se o seu se a história que você está contando, né, a pessoa fala, ela não apenas pariu, como é que você vai falar? Você vai falar o seguinte: ele afirmou que ela não apenas pariu, mas que ainda o fez de modo extraordinário. E não que ela não apenas paria, mas ainda o fazia. Então, sempre se coloquem nessas perspectivas, inclusive na perspectiva de quem está contando esse discurso indireto, na hora de analisar as alternativas. Então, aqui, a B a gente já sabe, né, que não é o que a questão quer. A B é um discurso indireto. A C, é discurso direto, mas fala o seguinte: ele afirmou, ela não apenas faria. Poxa, tem um discurso indireto nesse discurso direto, né? Então, não é bem o nosso discurso, não é bem o discurso direto que a gente está procurando, né? Porque senão fulano falou que fulana falou, ok? A gente quer saber, ele afirmou, foi ele quem falou, ele não falou que alguém falou, certo? Na D também ali a gente encontra que não é um discurso direto, e que nos resta a letra E. Ele afirmou, ela não apenas pare, mas ainda o faz de modo extraordinário. Então, quando alguém fala, ela não apenas pare, você vai contar no seu discurso indireto. Ela falou que ela não apenas paria, mas ainda fazia de modo extraordinário. Ok? Então, pretérito perfeito. Letra E, nossa questão certa. Menos de um minuto, pessoal. Observem essa questão. Observa-se a elipse, ou seja, a omissão de um substantivo no seguinte trecho. Gente, eu acho que agora a gente vai ser cortado a qualquer instante, né, aqui pelo nosso aplicativo. Então, eu vou deixar essa questãozinha aqui como lição de casa para vocês, ok? Vocês vão refletir ali sobre essa questão. Ela não é uma questão difícil, tá? Como as outras, mas ela traz ali uma nova figura para a gente, a figura da elipse. Né? E a omissão a gente encara como supressão. A gente deixa de falar alguma coisa quando a gente coloca uma vírgula, entende? Então, vocês vão ver o que isso acontece quando, nessa questão, a gente tem isso. Beleza? E a gente vai fazer essa correção na nossa próxima aula.